Fala galera, estamos chegando para mais um Footcast, o podcast Flash Score. Você sabe, mais um produto da Flash Score para você acompanhar entrevistas, muitas informações, enfim, os assuntos do momento. E hoje não pode ser diferente. A gente inicia o mês, aquela expectativa de Copa do Mundo feminina chegando a partir do dia 20 de julho, na sede da Nova Zelândia e também Austrália. Primeira vez na história que a gente tem um formato de Copa do Mundo com 32 seleções na feminina, também com 2 sedes, e essa Copa do Mundo promete muito. Hoje a gente vai falar com jogadora de seleção brasileira, que está lá na Austrália, também quem já teve passagem pela seleção brasileira, e eu tô aqui com Camila Garcia. Camila, tudo bem? Fala, Elaine, tudo bem? Uma honra estar aqui com você para a gente falar sobre Copa do Mundo. Que bom que a gente vai ter um episódio todo especial para falar desse grande momento do futebol feminino brasileiro, a expectativa para uma Copa do Mundo diferente, com um Brasil diferente, com expectativas altas e com certeza de que o Brasil vai escrever uma bela história. Vai ser muito legal também acompanhar as nossas convidadas, hein? É isso, já vamos trazer a primeira aí, Thaís Picatti chegando na área. Thaís já teve passagem pela seleção brasileira, nem vou falar de clube aqui, senão a gente vai ficar 1 hora Pois listando é. clubes da Thaís. Depois também passou pela Federação Paulista, antes disso já tinha coordenado a base do Santos, então tem muita história. Thaís, seja muito bem-vinda. A gente tá vendo aí cenário lindo, se você não tá vendo, tá só ouvindo, depois você pega o link da descrição para ver. Thaís tá dando uma humilhada na gente, tá em Minas. Obrigada, viu, Thaís? Nada, bom dia meninas. Ótimo estar com vocês aqui, poder falar um pouquinho aí dessa seleção, né? Seleção que pode nos dar tantas alegrias num momento como esse, né? Thaís, você já teve passagem pela seleção e agora a gente está vendo um momento diferente. As meninas foram para uma competição mundial, né? Foram muito antes, tem uma preparação, estão tendo uma base primeiro numa cidade para depois viajar para Brisbane. Então tem toda uma preparação por causa do jet lag. Fizeram um amistoso, fiz um amistoso contra o Chile no Brasil para se despedir mesmo da torcida. Eu acho que mudou a chave da organização. A gente tem uma CBF e eu acho que muito pelas meninas que também estão lá pensando diferente na seleção, né? Não, com certeza. Na Austrália e Nova Zelândia, eu acho que é uma das viagens, se não for a viagem mais difícil, né, que um atleta pode fazer. E realmente a adaptação é muito difícil, leva alguns dias e o cansaço acaba se refletindo muito, né, na questão da preparação. Então a gente vê sim algo muito diferente, né? Desde da tratativa com a mídia também, da exposição e do cuidado que estão tendo de fazer com que essas meninas sejam vistas, né? O grupo como um todo, não uma ou outra atleta, mas o grupo, né? Que está lá. Então é um momento muito diferente. A viagem, enfim, voo fretado, o uniforme de viagem das meninas, a roupa que elas foram, foi assinado, enfim, N questões que a gente vê. É claro que a gente vê com surpresa, mas que é o mínimo, né? Assim, que é o que a gente espera que uma seleção tenha e da forma que deve ser tratada, né? Então a gente está muito feliz que as coisas estão se encaixando realmente. E com certeza as meninas ali, a Lorena e a Pelé, têm feito toda a diferença nesse cuidado, não tenho dúvida. Muito legal falar sobre essas questões, nessa preparação, porque muita gente pensa, né, Thaís, que só o fator campo influencia nos resultados e não é bem assim. E que bom que já começamos dessa forma essa jornada, né? Sabendo que o extracampo está sendo tratado com um pouco mais de cuidado, está sendo muito bacana ver como as meninas estão felizes, estão no clima da Copa também. Mas passando um pouco para um outro lado, eu queria muito saber da sua opinião referente a desempenho do Brasil mesmo, como você analisa o momento do Brasil, já mais dentro de campo também, esses últimos resultados que a gente vem conseguindo. Faltava essa questão de jogos mais difíceis com grandes equipes, passamos por isso, enfrentamos Inglaterra, enfrentamos Alemanha. Como que você analisa o momento do Brasil também dentro de campo, já que fora dele as meninas já estão tendo mais apoio, mas é uma Copa realmente diferente em termos de jogabilidade? As meninas vêm mais fortes mesmo, na sua opinião, Thaís? Não, com certeza. Até a questão da própria vivência das meninas, né? A maior parte das meninas ou jogaram ou jogam na Europa, nos Estados Unidos, então estão jogando em ligas muito fortes
E o momento dos campeonatos aqui no Brasil também é totalmente diferente do que em outros anos, né? Então o futebol no nosso país teve uma crescente exponencial aí, né? As competições, enfim, hoje a gente tem 3 competições nacionais adultas, né? E muitos estaduais acontecendo, desculpa, ou sendo criados, né? Então isso é um diferencial muito grande. E a seleção ela tem uma preparação já diferente, porque fez amistosos contra grandes equipes, equipes que de fato têm um nível competitivo interessante. Vai fazer muita diferença para os resultados na Copa. A única coisa que me preocupa um pouco foi chegar até esse momento sem uma equipe de fato desenhada, né? Uma equipe consolidada. A gente teve muita rotatividade e isso Verdade. é super compreensível, mas nesse momento a gente ainda não sabe de fato quais serão as titulares, só em algumas posições, né? E acho que era o momento para a seleção já estar ali mais entrosada. O que eu vi até nesse último amistoso com a gente observa algumas coisas, né? O Chile é uma equipe, claro, com o técnico nosso, mas o que eu vi ali ainda é um pouco de falta de entrosamento, justamente por isso. Uhum. Desculpa. Poxa, eu acho até que a seleção que entrou contra o Chile, por esse nível técnico não tão igual o nosso, é uma seleção que, por exemplo, quando eu olho, eu falo, pode ser o time que vai entrar com o Panamá, mas não é o time que dá para entrar contra uma França. E daí é o que você falou, Thaís. Ah, mas tem algumas posições que a gente sabe a titularidade. E o meu medo é, as posições que eu tenho certeza da titularidade é porque eu também não vejo ali uma possibilidade de rotação tão fácil, entendeu? Por exemplo, a lateral esquerda. A gente tem a Tamires e Tamires tá, a gente tá torcendo muito para que ela tenha toda a força do mundo para fazer a Copa inteira, para em algum momento fazer uma tabelinha no Chile. Foi muito interessante ver a Nicole caindo ali para aquele lado para ajudar a Tamires para não precisar ir e voltar. Eu acho que cada time, cada seleção que a gente enfrentar, a gente vai acompanhar um resultado diferente, mas ó, a gente passando pelos últimos amistosos do Brasil, fechou se despedindo em Brasília antes de embarcar para a Austrália e Nova Zelândia 4-0 com o Chile. Venceu a Alemanha, foi esse jogo alimentou um pouquinho mais as nossas esperanças. Teve a finalíssima com a Inglaterra. Na verdade, o Brasil vai ali, empata, né, 1-1 na finalíssima e depois vai jogar a disputa nos pênaltis. Os Estados Unidos, o Brasil perdeu e também enfrentou o Canadá e perdeu. A gente está falando dos últimos amistosos. Lembrando que os Estados Unidos é o atual campeão da Copa do Mundo e o Canadá o atual campeão olímpico. Então são duas seleções campeãs. Mas tem isso, Thaís, tem acho que da gente tentar entender, eu me preocupo com algumas posições. Sei que, mas a Rafa pode fazer a lateral esquerda, a Luana pode fazer a lateral esquerda. Podem, já passaram algumas vezes por essa função. Mas e aí? A gente não estudou isso, a gente não testou isso. Eu acho que esse problema da gente não definir. Você acha que ela pode mudar a chave? Eu também não consigo ver muito isso dela. Olhar para um time e falar, não, esse a gente vai jogar assim, esse a gente vai jogar assim. Não foi um recado que ela nos passou durante esse tempo que ela teve lá. Será que ela vai fazer isso bem na Copa do Mundo? Você diz o que? A adaptabilidade da equipe do Brasil contra outra Mudar equipe? muito, mudar muito o jogo. Por exemplo, quando ela entra contra a finalíssima, a gente pegou a escalação e a gente falou, ela vai mudar desse jeito? Tipo, porque ela não mudava. E daí ela muda e funciona muito. Contra o Chile, ela entra com um time que a gente espera que entre contra o Canadá, porque ela não precisa usar todas as suas titulares, né? A não ser que ela. E ela precisa também buscar gol, mas não sei como vai funcionar isso. Mas você acredita que na Copa do Mundo ela vai virar a chave, a pia, e vai falar: não, com esse eu vou conseguir fazer esse esquema, vou ser essas jogadoras, com a França é outra, é um diferente. Olha, na verdade, eu espero que ela mude a chave geral, né? Porque, assim, para você preparar uma equipe, de fato, para ela evoluir, ela precisa de minutagem, precisa de rodagem,
ter ali essa consolidação, a confiabilidade entre as atletas para se conhecer, sabe que se eu der a bola assim para aquela atleta é melhor, sabe como é que a goleira joga, aquele entrosamento entre a defesa e a goleira, o entrosamento das atacantes também, do meio campo, entender quando é que eu coloco a bola, se eu coloco em profundidade, essa atleta chega ou não chega. Então, eu acho que agora é o momento dela escalar a equipe titular dela e, claro, fazer as mudanças de acordo com o jogo, com a partida, o que for acontecendo. Mas eu acredito que agora não é mais momento para rotatividade, agora é o momento para se ter uma equipe titular, se trabalhar essa equipe para que ela tenha uma crescente, né? Normalmente, num campeonato de tiro curto, como é esse tipo de campeonato, você tem pouco tempo para deixar uma equipe tinindo se você quiser chegar até a final, né? Então, solução técnica e tática, né? Enfim, de entrosamento. Eu acredito eu que agora não é mais momento de ficar fazendo esse carrossel, né? Interessante você falar isso, Thaís, de seleção ideal. Veio uma questão na cabeça agora. Você acha que isso é uma coisa muito da Pia ou é uma questão geral? Por exemplo, o torcedor brasileiro talvez tenha mais facilidade em montar a seleção ideal. Cara, meus titulares seriam essas aqui. Eu acho que o Brasil poderia jogar desse jeito. É uma coisa que a gente conseguiria já imaginar uma seleção titular e a Pia é que não faz isso acontecer, né? Ainda não decidiu ali quem realmente joga ou não. Ou você acha que é uma coisa realmente geral, assim? Você acha que todo mundo tá nessa dúvida também? Ou você acha que o torcedor, sim, já tem mais ou menos um time na cabeça? Você teria esse time na sua cabeça? Olha, na minha opinião, ali, as 11 teriam que ser essas aqui, pronto. Ou ainda é realmente um pouco mais difícil pensar nisso? É que algumas peças, sim, se você joga com uma equipe que joga com as linhas altas, tem, sei lá, você joga com uma equipe que tem zagueiras mais lentas, você faz algumas adaptações de estilo de atletas, por Uhum. exemplo, para jogar na frente, ou se tem uma atleta adversária que joga ali uma meia, que tem muita velocidade ali, que joga pela direita ou pela esquerda, e eu tenho uma meia que não vai conseguir acompanhar, ou uma lateral um pouco mais lenta, você faz algumas adaptações, claro, de acordo com cada jogo. Isso é comum, é normal e é totalmente compreensível. E acho que a Pia chegou até esse momento dando realmente minutagem para todas, né? Tendo essa rotatividade. De fato, isso a gente não via também na nossa seleção. Sim. Oportunidades para todas, né? Para que realmente a menina ia convocada e ela ia passear muitas vezes. Ia viajar até lugares bem distantes e não jogava sequer um minuto, né? Então isso também não é bacana. A minha preocupação é só de não ter chego até esse momento realmente com uma equipe escalada, digamos assim, e com algumas peças, claro, que a gente tem a dúvida. Então, eu acredito que agora sim ela deva fazer isso. Acho que é normal, ela testou todas as possibilidades, entendeu todas as atletas em diversos momentos, com diversos tipos de equipes, em formatações diferentes, mas ela tem um modelo na cabeça dela e que vai ser aplicável de acordo com os adversários. Mas algo que eu vi diferente do Brasil e que me chama muita atenção é que nós sempre jogamos de acordo com o adversário. E agora a Uhum. Pia não. A Pia emprega o estilo de jogo dela, o que ela tem em mente, e faz o adversário correr atrás, entendeu? Isso a gente nunca fez, a não ser que fosse num campeonato sul-americano, entendeu? E quando a gente vai jogar contra uma Inglaterra ou contra uma Alemanha e eles têm que se ajustar ao nosso jogo, a gente mantém É. ali a confiabilidade no nosso trabalho. Para mim, isso é a diferença principal desse trabalho, entendeu? Massa. Tá, Isso aí. então já que a gente tá falando, a gente tem os números aí do trabalho da Pia. Vamos colocar e para passar também para quem está ouvindo, eu vou lendo, porque é uma grande questão, né? Muito se fala da Pia, tem os protetores e tem os que são críticos mais ferrenhos também do trabalho. Mas eu acho que a gente não pode negar a evolução que teve, muito também, eu acho que por todo o contexto ali da CBF, mas ela tem 54 jogos, são 33 vitórias, 12 empates e só 9 derrotas. Então, tipo, vem muito bem. O número de títulos aí, Camila, que ficou bem aqui na frente onde está o... 2 títulos. Dois títulos, pronto. Tem dois títulos aí pelo Brasil.
Lembrando que a gente tem a Copa América de uma Colômbia que pode ser também nossa adversária na próxima rodada. Mas em relação à Pia, ela provavelmente não encerra o ciclo agora, porque a gente tem uma Copa do Mundo e no ano seguinte a gente tem Olimpíadas. Então fica a questão se eu acho que provavelmente ela deve fazer ainda Olimpíadas para não ter essa troca e um treinador chegar para um ciclo muito curto. Mas o que você acha da Pia? Thaís, somou muito para o Brasil? Você acha que faz diferença? Você falou, olha, é a primeira vez que a gente tem um jogo, que a gente vai lá e não fica se adaptando contra o adversário. Fora isso, qual que é a sua avaliação da Pia? É claro que ela tem algumas questões que são mais complicadas, assim, ela teve que se ajustar muito, né, entender o futebol no nosso país, o tipo de atletas, é totalmente diferente do que ela vivenciava. É, mas a Pia, a gente não pode negar que ela é uma treinadora multicampeã, que ela tem o caminho das pedras, né? E quando você fala, por exemplo, de Olimpíadas, como é que você vai desprezar uma treinadora que dois títulos, né? E mesmo com a Suécia, ela estava sempre ali, enfim, impondo um jogo extremamente pesado, difícil. O que eu vejo, assim, da Pia, o que ela trouxe de melhoras, foram melhoras que muitas vezes nós não vemos, nós torcedores não vemos, que são ali dentro da coordenação do trabalho, né? O número de profissionais atuando no dia a dia, o tipo de respeito que se leva para dentro. O brasileiro tem um pouco disso de valorizar um pouco mais ali os profissionais estrangeiros, né? A gente tem um pouco disso também, mas eu acho que o principal trabalho da Pia foi nos bastidores, na adequação de elevar o nosso trabalho, o nível do trabalho, ao nível mundial, ao que se aplica de melhor, entendeu? Então, hoje ela tem também a sorte de ter a oportunidade de trabalhar com meninas que jogam em campeonatos super fortes, né? Até mesmo aqui no Brasil, o nosso campeonato está num nível diferenciado, ter a oportunidade de conseguir que seja assistir os jogos das atletas, coisa que muitos treinadores não tinham, poder ligar a TV e assistir um jogo, ou ir até algum streaming, poder assistir ali, ver a menina jogando, entender em que momento ela está, isso também são, são possibilidades que a Pia está tendo e que muitos treinadores não tiveram. O que eu vejo de diferente é realmente a respeitabilidade, né, o que ela traz dentro da bagagem dela, e eu vejo sim uma evolução física da nossa equipe tremenda, incomparável. Se eu tenho alguma coisa que eu posso agregar nessa equipe, é a questão física e como a gente está equiparado nesse nível agora com as outras equipes. Antes a gente corria atrás deles, né? O tempo inteiro, correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, cansando. Hoje não, a gente consegue se equiparar nesse trabalho. E eles foram trazer excelentes profissionais em diversas áreas. Hoje a coordenadora ali da preparação física, né, a Ive, que é uma profissional super renomada, né, que nós conhecemos pouco aqui no Brasil, mas é uma menina que tem uma rodagem incrível, que trabalha para a FIFA, enfim, dá aula em diversos locais, mora de fato até fora do Brasil, né, mora na Inglaterra, e trouxe aí um diferencial muito grande que a gente pôde ver nos últimos jogos, enfim, nesses últimos momentos do Brasil. Então ela tem uma composição ali técnica geral muito diferente, e outra coisa diferente dela também é que ela utilizou as atletas, né? Ela colocou todo mundo para jogar, então isso com certeza é um diferencial. Eu respeito muito o trabalho dela, acho que ela é extremamente inteligente. Ela não tinha ferramentas para trabalhar da forma que ela estava habituada, então o que ela fez foi transformar a realidade ali em conjunto com todos que trabalham ali nos bastidores, né? Interessante você falar sobre a parte física, né? Porque foi um foco que ela deu também nessa preparação, né, para a Copa. A Pia destacou muito essa parte física nesse período de treinamento e eu acho que era esse ponto, né, Thaís, que faltava, né? A gente conseguir chegar mais forte fisicamente para enfrentar esses grandes adversários europeus, porque a gente tem futebol para isso. Mas falando um pouco sobre as atletas escolhidas, Thaís, a gente teve um momento de muito barulho, né, quando a convocação saiu.
toda convocação, quando ela sai, tem alguma coisa que a gente vai comentar. Isso não tem jeito. A gente sempre vai falar, ah, faltou essa aqui, sobrou essa aqui não esperava que fosse. Mas o barulho realmente foi imenso, né? A repercussão foi muito grande, Thaís. Mas você, como você recebeu essa convocação? Como você recebeu esses nomes da seleção? Essas surpresas que tivemos, como a Bárbara no gol, que é uma posição que você pode até falar um pouco mais também. Como que você analisa esse retorno dela, né? O que ela pode entregar para a seleção brasileira junto com a Camila, com a Letícia. A Mônica também pintando na defesa. O que você achou da convocação da Pia, a convocação final, suplentes também? Enfim, foram algumas surpresas. Você quer me colocar em Polêmico. maus lençóis, né? Não, não. Eu vou falar Mila, pra mas é o você. seguinte, por exemplo, não, vou falar sobre a Bárbara, por exemplo, porque na verdade, assim, a principal Tá. surpresa foi a Bárbara, né? Porque ela É. sequer chegou a ser convocada ali durante essa preparação. Então, acho que isso que foi o que realmente Você acha que ela surpreendeu. foi mais surpresa que a Mônica ou as E, duas foram a mesma surpresa? então, a Mônica chegou a ser convocada agora, né? Então, é claro que a gente não esperava, mas Verdade, assim, estava ali ela no teve a período de oportunidade de treinamento. mostrar trabalho. Exato. Então, se ela teve a oportunidade de mostrar o trabalho, ela pode ter surpreendido positivamente o grupo, mostrado ali um diferencial, e a treinadora tem todo o direito ali de falar: não, essa peça encaixa melhor aqui para mim, ela tá no momento bom, é uma atleta experiente que já jogou outras competições. Agora, se é o estilo de jogo que agrada mais uma pessoa ou outra, e é outra coisa. Mas assim, ela chegou a ter essa preparação, então a treinadora decidiu. Essa peça vai ser melhor para mim e ponto, entendeu? Ela tem que. Foi uma surpresa para todos? Foi. Mas ela teve ali a oportunidade, então ela estava dentro das possibilidades. Agora, imagino que a maior surpresa foi a Bárbara, porque ela sequer chegou a participar desse período de preparação, né? Mas a gente não pode esquecer toda a história que a Bárbara tem e a bagagem que ela tem também. A única coisa assim, que nos entristece, e eu imagino assim, até as outras profissionais que participaram de todo esse processo, né, terem sido deixadas de lado, isso foi algo que foi surpreendente, que nós não estamos habituados, né? Então, acho que isso foi o maior ruído que causou, né? Porque tivemos A aí Luciana goleiras teve que que ficar de fora. participaram. Exatamente, tivemos goleiras como a Luciana que participaram, enfim, eu não achava em momento algum que ela levaria alguma das goleiras mais jovens que ela levou, por exemplo, porque, Uhum. enfim, é muito complicado você jogar uma menina numa situação como essa logo de cara, sendo que ela não participou de todo o processo, entendeu? Se tivesse participado, jogado, atuado, é outra questão, né? Infelizmente tivemos a lesão da Lorena, não podemos esquecer dessa goleira jovem e extremamente promissora, uma menina que eu tenho muito carinho, que é muito triste, né? Eu imagino também a cabeça dessa goleira, mas a Bárbara tem um histórico, talvez ela não esteja no melhor momento da carreira dela, mas é uma goleira que eu acredito que a Pia sabe que assim, desculpa o linguajar, mas se der uma cagada muito grande, se acontecer qualquer coisa e eu precisar contar com ela, eu vou Entendi. poder contar com ela, entendeu? Ela pode fazer não sei o quê, mas ela sabe como jogar uma Copa do Mundo, ela sabe como se portar ali, ela tem o respeito das equipes adversárias também que conhecem ela, e ela não, enfim, ela é uma boa goleira, gente. Sim. Enfim, quando a gente trabalhava junto, para mim era uma das melhores sempre, sabe? O diferencial dela sempre foram questões físicas que, claro, com o passar dos anos foram ficando mais difíceis. Mas eu acredito que a Bárbara, conhecendo o estilo de trabalho dela, ela vai mergulhar de cabeça e vai tentar calar a boca do máximo de gente possível. E é o que a gente está esperando. Que bom, que Então bom. eu acho que se precisar dela, eu acho que a gente vai poder contar com ela. Mas claramente a gente vai ter a Lelê ali como goleira titular e as demais. E eu tô para te dizer até que eu acho que se ela precisasse contar, ela contaria com a Bárbara e não com a Camila. Não que ela não tenha colocado a Camila para jogar e tal, mas a Camila ainda é muito inexperiente nessas competições na seleção, né? Então a gente viu algumas oscilações dela nos campeonatos, enfim, brasileiro, paulista, né? Então a gente sabe que dependendo da pressão, ela ainda é muito jovem, ela ainda tem algumas dificuldades, né? A Bárbara, pelo contrário, assim, eu acho que ela pode dar conta do recado, mas precisa mergulhar de cabeça ali no trabalho, né? E isso ela vai fazer.
Eu também tô com você. Eu acho que a Bárbara se banca, né? Eu acho que pela experiência e tudo mais. E Isso também, é todo bom. mundo tá falando terceira goleira. Eu vejo a Bárbara como a segunda goleira. Tipo, se Também acho. precisar um Bem caminho lembrado. direto, Bárbara e depois Camila. Mas é óbvio que a gente super respeita a história da Bárbara. Pô, desde quando sai do esporte, pô, teve uma história também de pênalti, né? A gente guarda muito isso, quem pega pênalti, não. A Bárbara foi uma grande também pegadora de pênalti e tudo mais. Mas a gente fala de história, Thaís, então vamos convocar você, vamos chamar a Andréia, vamos chamar, sabe? Não, Não é? teve gente comentando, teve gente comentando, pelo Por amor de quê? Deus, chama a Thaís, então. Não. Não é, não, porque, tipo, eu entendo a história, a gente respeita. Poxa, a Maravilha tá lá, tá treinando, entendeu? Vamos, sei lá, Mas por que que puxando for pra de realidade história. assim, Elaine, tem a questão da Cristiane que ficou fora, né? Então, Não, tem então, isso é por isso também. que eu penso, então, de história, a gente tem muito, mas é o que a gente tava comentando Isso, aqui, uma Copa do Mundo é um campeonato muito curto, a gente resume um título a 7 jogos, você entendeu? Então você tem que trazer quem tá no melhor momento, é igual você falou, ela deu minutagem, ela rodou, mas tem que ser quem tá mais integrado, então a gente tem a Luciana, Ferroviária tá voando, eu acho que a Luciana, ela é sólida há muito tempo, ela merecia essa E Copa do pega um Mundo, pênalti, sabe? hein? Como ninguém, hein? A gente pode Tá precisar disso também. Claro que a figurando. Bárbara também pode pegar. Sim, mas aí até a Lelê, sabe? A gente tem o Corinthians, ainda na época Corinthians Audax, vencendo a Libertadores, a primeira Libertadores, com a Lelê pegando pênalti também. Então a É gente que Também. tem a Lelê normalmente também ela não precisa figurando. pegar, né? É que É, normalmente ela não precisa É, pegar. exato, exato. normalmente Não ela não precisa precisa nem muito. defender, porque a bola no Corinthians poucas vezes chega ali na defesa, mas Não, mas eu acho precisa que é um sim. Quando nome. chega, chega complicado. Não, mas não tô falando que ela não defende, é uma ótima goleira. Era o nome, o segundo nome direto da Lorena. Lorena realmente foi um susto. Mas daí é que me pega. Daí você traz. A gente tinha acabado de ter Santos e Flamengo. O Santos no agregado mandou 7-2 para cima do Flamengo, passa de fase. E daí você não tem uma Cristiane que atormentou. É incrível em tentar entender as condições e a intensidade que a Cristiane mantém. Enfim, tem ela ali atormentando o tempo todo, jogando muito. E do outro lado, alguns gols que a gente pode pensar se foram falhas ou não e tal, mas do Campeonato Brasileiro você tem, como você falou, Natasha estava na preparação. Eu achei que a surpresa seria a Natasha convocada depois de ficar um tempo fora também. Talvez ia ser outra discussão, mas aí vem a Bárbara. Então, essa realmente eu não entendi bem. E também acho que E a pega essa Cristiane num coisa. bom momento, né, Nani? Mas eu acho que em relação a mais goleiras, assim, eu sempre me pergunto, e Luciana, como ficou com isso? Que viajou para a É, finalíssima, tá Nossa, trabalhando, se eu, classificou antecipada. é. E que eu não fez um bom gostaria nem de me trabalho, né? colocar no lugar da Luciana. É muito Você triste. entendeu? Triste mesmo. E Acho que daí não eu só penso triste, muito né? Mas às vezes nisso. até desrespeitoso. Desrespeitoso, assim, com É. o trabalho de quem tava ali. Mas, assim, quanto a Cristiane, a gente sabe que não é uma questão técnica, né? A gente ainda É. a gente não entende completamente, mas Ô, não é uma Thaís, questão técnica, nem física. só antes da gente passar para a Cristiane, você ia se ela te convocasse? É só uma dúvida. Que pergunta da Elaine. Elaine do céu, A pelo cara amor de dela. Deus. Olha, a única competição que eu não fui foi uma É, muito bom. Olimpíada. Talvez se ela me chamasse para uma Olimpíada, eu iria Aí, ó. só para Ano poder que fazer minha vem, então. tatuagem, Liga pra Dani poder também, viajar, Dani Alves. mas Vamos chamar não. todo mundo. Não, a Não, gente tem mas que ter você tava falando da responsabilidade, Cristiane. né? Tem que ter responsabilidade, não dá para aceitar tudo que vem. Mas claro, a Bárbara está em atividade. Imagina, é uma oportunidade para ela que acho que nem ela imaginou que teria. Mas assim, para ela não deve ter sido surpresa, tá, gente? Não, as atletas assim, não, por mais que elas sejam convocadas assim, provavelmente ela já estava ciente que deveria ter uma preparação diferente, porque talvez ela teria uma oportunidade. Então, Aham. eu acho que talvez ela não tenha ido para essa convocação porque estava num momento delicado com a equipe, enfim, diversas questões, né? Então, é, é complicado, é óbvio que ela vai mergulhar de cabeça, Não, mas com certeza.
é triste com as outras goleiras e felicidade para ela, né? E uma Sim. oportunidade maravilhosa para ela no momento da carreira dela que ela está encerrando. Futebol tem dessas Enfim, mesmo. E a é gente tem isso, que né? entender também o momento que é assim, ó, a partir do momento que a Bárbara foi convocada, o Brasil inteiro torce por ela. Não existe isso. A gente Exato, questiona, não sei o quê, mas ela vai vestir. Deu um com certeza. ciricutico também ali, deu a entender essa numeração. A um foi pra Bárbara, eu falei, meu Deus, agora então a gente tem uma terceira goleira que vai ser a primeira. Mas dizem que a Lele gosta, né? Não, a Da Lele não 12. gosta, acho que de jogar com a 1. Acho que a Lele joga com a É, 12, não é? Ela joga com a Eu não 12, jogava daí com a saiu a 1. numeração. Eu não Mas jogava por com quê? a 1, eu jogava com a Superstição 12. isso? E eu tinha que pedir pra eles pra jogar, entendeu? Porque na cabeça deles eles se entendiam não que vai a titular um. tinha que ser um. Muito bom. Eu queria falar só referente a esses resultados que a gente conquistou recentemente. Depois do empate com a Inglaterra e da vitória sobre a Alemanha, Thaís, a gente ficou ali na oitava posição do ranking. E a Pia fala muito disso, né? Se estamos ali nessa posição, né, entre as 10 primeiras colocadas, 8 primeiras colocadas, a gente tem que ser considerado favorito também, enfim. Você acha que realmente estamos nessa lista seleta aqui de seleções que podem chegar ao título mesmo? Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Inglaterra, França, Espanha, Canadá e Brasil. São as 8 primeiras equipes colocadas aqui no ranking da FIFA. Ah, eu acho sim. Realmente esses resultados foram maravilhosos, assim. É o que eu falei. Ver o Brasil impondo o seu jogo e não correndo atrás da, da Alemanha e da Inglaterra, a gente não pode tirar o mérito da Inglaterra, poxa. É claro que ali eu ainda não vi assim uma predominância, a gente impondo o nosso estilo de jogo e tal. A gente ainda teve que correr um pouco atrás do resultado, mas a gente sabe fazer gol, né? Então a gente sabe se defender. O que me surpreendeu assim positivamente foi a melhora significativa defensiva, né? A gente soube defender e segurar a pressão ali, mesmo levando o gol, a gente Verdade. continuou indo atrás, né, do resultado. Então isso é importante, a gente vê que a gente está conseguindo segurar a pressão e segurando o gol, né? Tanto bola aérea, que era um problema pra gente. Então a gente tem mudanças significativas sim nesse trabalho. É, Agora, a gente ganha da Alemanha, o que traz uma esperança muito grande. E aí me vem a Alemanha e perde agora. Foi da Zâmbia? Qual que foi a equipe que ela Da perdeu? Zâmbia. É. Da Posso falar Zambinha, referente a nossa. Aí, isso? aí você fala, Contra o meu pai, Vietnã será também que não foi era pra gente ruim. ter ganhado mais? Contra o Vietnã também foi ruim. Eu já comentei com ela e falei, olha, gente, essa Alemanha não tá do jeito que a gente tá esperando, não. Contra a Vietnã sofreu um bocado e agora sofreu contra a Zâmbia também. Então, enfim. Mas a Eu acho que própria, talvez enfim, esteja soprando com equipes que são fisicamente fortes, né? é, Acho que esse é o maior pode ser sofrimento, que mesmo. são atletas também que estão envelhecendo ali, né? São atletas que estão É, claro. E assim, a gente está num momento bom para a gente, só que a gente também está passando por esse momento, que muitas seleções estão se renovando, né? Uhum. Estão trazendo nomes novos, o próprio Estados Unidos, né? Mas aí a retroalimentação ali é quase infinita, né? Quando a gente vê um número de atletas até 17 anos registradas, eles têm mais do que o número completo, assim, total de atletas que a gente tem no Brasil, né? Então, não tem nem comparativo com relação ao trabalho, né? E Uhum. realmente o histórico assim, de todas as meninas. Mas o Brasil tem algo que a gente não pode negar e que é algo que funciona tanto para o masculino quanto para o feminino. Nós somos o país do futebol. O Brasil é, sim, Exatamente. o país que mais Talento, né, revela Thaís? talentos técnicos, Isso. né, de É qualidade diferente. ali, que parece que a gente E já toda hora nasce aparece um. fazendo negócio, né? Deve ser É. algo que tem a ver com o nosso biotipo, não sei, acho que é a Parece mescla que de a fábrica é raças, aqui, né? né? Mas Parece que a fábrica de talento é aqui, né? Toda hora aparece um. exatamente, exatamente. Bom. Exatamente. Então a gente não pode negar. E no feminino não é diferente, entendeu? E a gente tem meninas ali extremamente talentosas e que podem fazer o diferencial ali no um contra um em qualquer momento, entendeu? Temos meninas muito boas, né? Temos aí uma Zanerato num momento impressionante. Claro que ela teve lesão, mas a gente já vê ela treinando normalmente, então acredito que foi mais algo conservador ali para que ela pudesse Imponente chegar fisicamente, né? para. Exatamente. E assim, um trator, né, gente? A gente tem Precisamos de uma trator, jogadora a assim, né? gente tem. Precisamos, precisamos.
E faz tempo que a gente não tem realmente uma atleta com essa responsabilidade. E a Zanerato hoje a gente vê ela, além de tudo, ela é uma atleta pesada, assim, grande, né? De Isso. estrutura óssea grande, só com uma velocidade impressionante, chegando na linha de fundo, cruzando, coisas que a gente nunca imaginou, assim, que ela faria, né? E, tantas outras, né? A gente vê a Debinha num momento sensacional, aí é, enfim, que é uma das veteranas hoje. Eu acho até engraçado. Olha, a Debinha, nós somos muito amigas, né? Eu falo, gente, como é que pode? A gente tem uma seleção que a Debinha é veterana. Falei, deixa a criança entrar para jogar e ela vira veterana do dia para noite. Então a gente tem uma mescla muito boa nessa seleção de meninas muito jovens, mas com uma responsabilidade muito grande e que já tem uma rodagem aí. Enfim, uma Aline Gomes. A Aline Gomes, claro, vai ser suplente, mas enfim, a gente tem meninas como a Aline Gomes, que foi uma surpresa maravilhosa e que é o nosso destaque da competição nacional. Então é uma atleta que está num momento maravilhoso. Sim. Então nós temos uma composição geral de meninas que jogam em países diferentes, enfim. E que eu acho que dá uma liga muito grande. Hoje nós temos uma confiança diferente. Nós fomos jogar fora e vimos que nós somos sim boas. As brasileiras são sim diferenciadas. Porque elas têm diferente é que elas carregam pedra, entendeu? Então vamos carregar pedra e vamos ficar igual a elas. Então é isso. Hoje fisicamente a gente está no mesmo nível. É, e tecnicamente nós somos diferenciadas. Então a gente tem que fazer valer e impor o nosso futebol, que foi o que eu vi no último jogo. Então se a gente impor o nosso futebol, acreditar, e assim, mesmo com qualquer percalço que acontecer ali no jogo, tomar um gol, alguma coisa assim, a gente manter o foco no trabalho que é realizado, eu não tenho dúvida que a gente pode chegar aí pelo menos até uma semifinal. Agora, sonhar com título, a gente sonha grande, né? Nós somos brasileiros, Oh. né? A gente vive nessa coisa do sonho, né? Não tem jeito. Não, torcer, secar pimenteira, fazer tudo que for preciso, a gente vai fazer. Para ficar com esse título, com certeza não vai faltar. Mas a gente tava falando da convocação, vamos passar então setor por setor, só pra gente. Goleira, a gente falou já aqui, surpresa da Bárbara, Letícia Isidoro, do Corinthians, deve ser nossa primeira goleira. E a gente tem uma jovem, que é a Camila, joga no Santos. Vem aí para compor o grupo, e eu acho que a Camila muito mais um momento de transição, para ela entender o que é uma competição desse tamanho, para ela entender o que é a seleção brasileira, mas também acho que se rolar e de precisar, a Bárbara entra nessa como segunda goleira. Lateral, a gente tem Antônia, Bruninha, essas duas para mim me dão toda a segurança possível que existe de um lado direito. Eu acho que Antônia tá com as características defensivas ótimas. Bruninha, você trabalhou com a Bruninha no Santos, ou Thaís? Não, ela veio direto. Eu joguei No contra ela, né? profissional, né? Joguei contra ela. Aí não Ela deve ser fácil, porque jogava, ela tem acho um que no fôlego. Internacional na época. É. Joguei contra ela, mas assim, como gestora já, né? Ela era atleta da base do Internacional e eu como gestora ali da base do Santos. Então não cheguei a jogar com ela, não. Agora com a Mas a Antônia já menina joguei boa. contra. Com a Antônia já joguei contra. Quando ela Quando tava ela tava no na São Ponte Paulo? Preta. Na Ponte Ah, tá. Preta. Ela e a. Oh, meu Deus. Fugiu agora o nome. É Caroline? Não. É Caroline, né? Caroline. Caroline jogou Isso na mesmo. Ponte quando Caroline. a Ana Lúcia Exato. tava lá, não era? É, Exatamente. Joguei. isso Mas a mesmo, eu Antônia lembro. jogava de zagueira. A Antônia jogava de zagueira. Mas a Antônia, eu acho que ela está se destacando justamente por isso, porque ela é uma ótima lateral, É, mas com características defensivas muito sólidas, perfeito. né? Então, muito Olha, por causa disso. olha, eu vou te falar, a Antônia, nesse momento, é a minha atleta preferida da seleção, vou te falar. Porque Verdade. esses Tá últimos entregando muito. jogos que ela teve oportunidade ali, ela fez uma diferença impressionante. Não, e assim, a capacidade física dela, né, de subir, de descer, de participar de um ataque, tem a qualidade. É, eu, enfim, eu tenho gostado muito do que ela tem apresentado. A Antônia, para mim, é um dos nomes consolidados aí. Olha, para não falar, no jogo Brasil e Chile, que é o amistoso antes delas viajarem, a Antônia é o nome daquele jogo. Ela acerta.
Se ela errou algum passe, foi na hora que eu pisquei, mas ela tem uma função defensiva muito boa. Quando alguém não volta do meio, ela faz a cobertura. Naquele jogo ela foi espetacular. Então a gente tem isso de lateral e Tamires na esquerda, que é aquilo, né? Alguém para descer com a Tamires, haja fôlego, minutagem para trabalhar. E a gente tem que olhar muito essas laterais, como vão trabalhar numa linha defensiva. A gente tem a Kathleen, que jogou o campeonato italiano, agora figura no Real Madrid. A Lauren, que é do Madrid, também jovem atleta, recentemente teve passagem pelo São Paulo. A Mônica, que é uma veterana, e muito se falou também da Mônica Hickman, mas as últimas 3 temporadas dela são as temporadas com mais jogos, com mais minutos em campo. Então, se a gente for pensar nisso, a gente até conversou com a Mônica em algum momento, eu e a Camila, e ela falou que se sente mais preparada para essa Copa do Mundo do que da outra. E da outra a gente tem alguns lances Mas eu não tenho dela dúvida, eu não tenho que dúvida. pipocam na cabeça. Ela elucidou Eu não muita tenho dúvida que coisa, ela né? tá Ela mais falou preparada. assim, ela falou, ah, as pessoas estão surpresas com a minha convocação? Sim, ela disse, né? Mas ela falou, eu nunca deixei de trabalhar, gente. Eu continuo trabalhando firme, forte, fiz muitos jogos, então foi isso. Pra ela tá ali recebendo, sim, um prêmio por todo esse trabalho que ela continuou fazendo, e pra ela tá tudo bem, e ela falou que tá muito mais preparada que a outra Copa, isso é muito legal. Esses últimos anos, realmente, ela teve uma sequência muito boa. Não, e O que assim, ela preocupa tá aqui é a num questão das clube, laterais, numa temos liga poucas, né, muito Thaís? forte. Exato, laterais. E assim, hoje pra mim, é claro, na seleção a Tamires é lateral, mas pra mim a Tamires não é lateral faz tempo. Pra mim ela é meia Meia, ali. né? Ela deixou de ser lateral pra mim faz tempo e isso é uma questão. Eu teria me preocupado em levar ali uma Yasmin ou alguém assim que fizesse mais a função pra poder soltar até em determinado Yasmin momento ali a poderia. Tamires. Caldeirão teve seus momentos Eu também Exatamente. acho que ali, mas até Fê Palermo caberia, porque também já Fê tinha sido Palermo. convocada e eu acho que a Fê consegue fazer o outro lado também, se precisar, entendeu? Já Consegue. teve Mas acho que testes para isso. já teve, mas acho que a Fê era um nome ali que não estava tão claro para ela, sempre para a Pia, né? Sempre foi um É. pouco assim, vai, vem. Nunca E foi ali um nome que jogaria na ela defesa cravou, né? também. Seria uma peça boa. Exato. Não, menina Tem, inteligente, Sim. menina que tem um potencial muito grande, e não tenho dúvidas que encaixaria bem também. Mas talvez não tenha agradado tanto, né? A Pia priorizou realmente levar atletas polivalentes ali, né? Que encaixam. Mas isso me dá medo também, né? Você tem que depender de uma menina que não é a sua função. Claro que hoje as meninas têm que jogar em todas as posições ali necessárias, né? Mas acho que seria interessante. Laterais sempre nos dão um pouquinho de nervoso, porque tem é que ter trabalho. muita potência física ali. A gente depende muito e é um local que pra gente sempre foi muito falho, porque muitos gols que nós levamos em diversas competições, Copas, enfim. Na última Copa que a gente terminou em quinto, né, que foi a melhor, em 2011, né, a nossa última melhor qualificação, a gente toma um gol ali justamente de um cruzamento, sabe? E assim, em diversos momentos foi isso. Chega na linha de fundo, cruzamento, cruzamento na intermediária e É. então é uma posição que nos preocupa nessas competições, assim, e que são bem importantes. E que fica pendurado direto, né, Thaís? Porque a lateral, assim, não querendo jogar só a responsabilidade para elas. Mas, por exemplo, a lateral, ela tem funções defensivas e ofensivas. Ela toma mais amarelos, ela chega mais forte. É mais difícil você colocar alguém de lateral porque é uma função muito específica. A pessoa tem que ter fisicamente ali uma predisposição para defender bem, para subir ao ataque. Já no meio ataque não. Você pega um atacante e você coloca no meio, um pouco mais atrás ali, para ela ficar mais à vontade, ou uma meia para frente, tudo bem. Mas a lateral não. E sempre acontece alguma coisa que quando chega no terceiro jogo, quando chega no primeiro jogo de mata-mata, a lateral tá comprometida. Alguém tomou cartão amarelo, ficou fora, alguém lesionou, alguém sentiu alguma coisa. E a gente só tem 3 jogadoras. A Tamires, lembrando, como você falou, jogadora que é um pouco mais à frente ali. Então, talvez a Pia precise até trabalhar com 3 zagueiras em algum momento por conta do número baixo de laterais que a gente tem aqui. Exato, exato. É uma preocupação válida e, claro, e fora a questão física, né? O desgaste é muito grande nos jogos Cansativo. É. das laterais, exatamente, porque hoje uma lateral
ela Para, participa né? efetivamente, né, tanto do jogo defensivo quanto do jogo ofensivo. Você falou Então dos tá. É cruzamentos, então é uma intensidade muito responsabilidade. alta também. É, Muito É, não só alto, isso, eu acho muito que a alto. intensidade do jogo todo, da lateral, é uma posição que é mais exigida mesmo. Mas aí a gente tem que muito. pensar. Então a gente tem três laterais, a gente precisa apoiar de certa forma, ou fazendo uma tabela com alguma ponta para ajudar a descer, descer para que essa lateral não precise fazer tudo isso e também apoiar na linha defensiva. Em algum momento pode ser que surja uma linha de três zagueiros. Mas a minha grande questão, Thaís, que eu quero entender que você pensa disso. A gente tem a Rafa aí, que é a nossa titular absoluta, e eu acho que ela deve sempre cair também para o lado da Tamires, para apoiar ali, para reforçar, mas ela traz a Tainara de suplente. A zaga que desse ciclo, talvez que eu mais falei, eu acho que agora a gente resolveu, a dupla de zaga seria Rafaela e Tainara. Tudo bem, Tainara teve uma lesão, teve que parar um pouquinho e tal, mas ela traz a Tainara como suplente. Então, a minha ideia de suplente, precisou, aconteceu qualquer coisa, eu vou trazer a suplente. Agora, eu deixo a de suplente, a que eu não tenho certeza se está 100% recuperada. Então, eu não entendi a lógica Contrário. disso. Então, tipo assim, se eu convocaria a Tainara e testaria. Daí, não deu certo, não tá. Aí pega a Aí eu trago a suplente. suplente. Agora, se alguém faltar ali, eu vou trazer uma suplente que eu não tenho certeza que tá 100%, como que funciona isso, gente? É que a suplente, assim, na verdade, ela nem pode ser utilizada, é só por questão de lesão. Só se eu tiver um rompimento de ligamento, um negócio do tornozelo, alguma lesão que impeça essa atleta de voltar. Então, na verdade, a suplente ela só tá lá em caso extremo, assim, de extrema necessidade. E Mas no se um caso comitê extremo, médico. tem a dúvida. Porque se Agora, no não, caso quanto a extremo, Tainara, eu também não. Pra mim, assim, acho que pra todos nós, né? Foi algo. Bom, a gente teve algumas surpresas, né? Tá aí, pronto, carinho do Pia. Pá. Vocês queriam porque, por saber exemplo, que se a qual a minha Mônica. ideia é essa? É, Porque, não, por exemplo, a Mônica mesmo, que pode estar numa ótima fase, mas traz a Tainara e leva a Mônica de suplente. É óbvio que a gente torce para que nada aconteça, mas já aconteceu. Na finalíssima, a gente teve 3 baixas pós-convocação. A Andressa, por exemplo, Verdade. que faz o gol, ela entra depois da terceira baixa. E depois veio figurar nessa lista aí, titular. Bom, vamos passar, vai. Suplente, zagueira, vamos para esse meio de campo. A gente tem a Adriana, que esse meio de campo e ataque, daí você coloca na posição que você quiser. Não, O aí importante dispensa é a partir de comentários, agora. né? Dispensa Aí comentários. você. Enfim, é do meio para frente. Daí não divide meio campo e atacante, porque é uma coisa louca. Algumas eu colocaria como atacante, enfim. Então, parte da frente ali, ó, gente. A gente tem a Adriana, a gente tem Duda Sampaio, a gente tem Ari, a gente tem Andressa, a gente tem Luana, a gente tem Ana Vitória, do Benfica, que também já teve passagem pelo Corinthians. Camila, lê aí a parte dos atacantes. Vamos lá, os atacantes a gente tem a Bia Zanerato, do Palmeiras, a Debinha do Kansas City, Geise Barcelona, a Caroline North Carolina, a Nicole do Benfica, a Gabi Nunes Madrid e a Marta do Orlando Pride. Eu vou ser muito sincera, na parte meio-campo e atacantes, foram os nomes que nenhum me surpreendeu e que eu entendi que tinham que estar aí. E eu colocaria muito também a Aline Gomes de suplente. Eu acho que é uma coisa que ela mereceu, que ela construiu, e sim, que ela tem que participar desse projeto. Não tinha como não chamar ela de suplente. A gente fez quase que um bingo, assim, né? Põe a sua lista, e a Aline estava na minha suplência. Eu falei, não vou convocar ela titular, mas ela tem que estar nesse grupo. Estava ali como suplente. Para você, Ainda tem a faltou algum Portilho, né? nome? Ai, mentira. Eu coloquei a Portilho como Não convocado sei do quem meu. sairia, não quero me comprometer, mas que eu colocaria a Portilho em algum lugar aqui e jogar ela lá em cima na lateral ali, ó, como ela já fez antes, a Pia, né, joga ali no bloquinho de baixo ali da defesa. Não importa, mas a Portilho pra mim tem a cara do Brasil, ela tinha que estar. Motorzinho, Eu já velocidade, me lembrei. forte. Na verdade, eu não. A Nicole, que é um nome que ia ficar dentro dessa lista, com certeza, porque ela está figurando aí no grupo da Pia. Mas, na minha opinião, eu tinha colocado a Portilho e teve um outro nome que eu troquei também. Agora eu não estou lembrando, mas a Portilho realmente estaria nessa minha lista. Nossa, seria muito legal ter ela. Eu acho que a diferença da Nicole aí é a questão física, de novo.
A Nicole é uma potência física. Acho que ela tem muita coisa para melhorar, assim, tecnicamente, objetividade, enfim, não tô aqui também para criticar a menina, mas é uma menina que também figura aí em campeonatos fortes, né? A diferença eu acho que é muito mais essa questão de estar habituada a jogar com os tipos de atletas que elas vão bater ali. É, mas tenho também minhas preferências. A gente vê em todos esses nomes, a única que eu vejo com um potencial mais defensivo é a Luana. A Luana Bertolucci ali. Eu fiquei muito feliz dela voltar, porque assim, até ela se lesionar, né, até ela ter aquela lesão, isso quando ela estava ainda, acho que no PSG, ela era PSG. a titular absoluta e capitã da Pia. E assim, vinha desempenhando impressionante. Então eu fiquei muito feliz que ela foi ali evoluindo e tal, melhorando, porque para uma atleta ter uma lesão num momento importante, com uma nova treinadora ali, que tinha muita confiança no teu trabalho, é complicado você retornar. Então acho que o nosso meio-campo aí tá bem composto ali, também tem a Duda Sampaio, que também tem uma característica ali, é uma jogadora mais forte também, acho que pode compor bem ali com a Luana, mas eu É um meio vejo mais poucas talentoso, né? características defensivas, né? É muito A gente vê talentoso, poucas muito leve, características né? defensivas. Se Muito, quiser três muito. volantes aqui, não vai ter. Três volantonas ali de retenção não vai ter. Mas tudo bem. Não vai ter. Tá bom. Não vai ter. É o Ou vai estilo, ter que é isso. contar com. Tem uma coisa diferente, é isso também. A gente não tem mais essas volantes de contenção ali. A gente só tem de É. armação mesmo e que vai pra cima. Ou a gente vai ter que contar com uma disciplina tática de alguém voltar, estacionar, mas aí a gente vai perder características de criação. Por exemplo, já vi a Ari cumprindo essa função muito Ah, ela disciplinada. Ó, precisa cumpre. que fica, ela fica. Mas aí você perde Acho em que até outras a Mas não é Duda, a questões, viu? né? dela, né? Acho que até a Não Duda, é se a precisar dela, né? ali. É. A Duda acho que encaixa melhor nessa função até do que a Ari. A Ari é como se Ah, não, estivesse sim. matando a jogadora ali. Mas eu acho que É. esse esquema da Pia é muito de todo mundo volta, sabe? Assim, tem É. muito essa questão física. O grupo inteiro baixa, todo mundo defende, todo mundo ataca, entendeu? É basicamente o conceito do futebol hoje é esse, né? Dificilmente você tem alguma atleta que fique fixa. Sempre tem uma rotatividade ali entre duas Mais atletas moderna, ali. né? Então, exatamente. Em momentos você fica, em momentos eu fico, entendeu? Recupera. É até um momento de recuperação, às vezes, ali. Fica um pouquinho aí recuperando que eu subo agora e depois a Sim, gente sim. troca. Que é muito mais É que a assim do gente que realmente tem alguém tem enfrenta. A gente tem momentos diferentes, né? Porque a Duda, ela, o ano passado, indiscutivelmente, é o nome do Campeonato Brasileiro, é a revelação, e ela foi cumprir essa função de fazer a tabela com a Luana na partida do Chile. E ali eu senti que talvez muito por causa de seleção, a despedida, o clima, mas eu acho que ela precisa ficar mais segura nessa posição. Então, a Luana, igual você falou, para mim, a Luana olha, era titular absoluta também, era um ciclo que fazia. Veio a lesão, já havia a Luana atuando muito bem, mas ela tinha um ponto que, se ela atingir na Copa do Mundo, vai ser ótimo. E daí ela vai trazer a Duda com ela, porque eu ainda senti a Duda balançando. A gente sabe do talento imenso que ela tem, foi o destaque do Campeonato Brasileiro. Essa menina vai voar, na minha opinião, joga muito bem, mas ali ainda era um Chile, era uma É a despedida, não sei experiência, como né, fica esse Elaine? contexto. Então ainda Experiência, é balança, né? experiência. É diferente você jogar um campeonato nacional de você jogar por uma seleção adulta, né? De você ser uma das responsáveis ali, né? A responsabilidade. Isso pesa, mas eu acho que isso vai diluindo porque é uma menina muito compenetrada, muito concentrada e que trabalha muito sério. Nos bastidores ali eu vejo ela com uma menina muito trabalhadora, né? Então, e o fato dela também atuar com a Luana na sua equipe, né, também ajuda bastante. Então, aos Ajuda. poucos, acho que ela vai se soltando. Foi realmente um nervoso ali que ela também teve lesão, né? Ela também ficou um tempo afastado grande. Ela voltou recentemente e tá pegando aí de novo, né, o ritmo. Então, eu acho que durante a Copa ela vai evoluindo. Esperamos isso, né? E eu acho que quebra porque no momento da lesão da Duda era um momento de muita expectativa. Ela vai para o Corinthians e tem muitos olhares, então até parece que não dá fôlego para ela se recuperar. O pessoal já está cobrando de tentar ver a Duda ali que brilhou tanto
no Cruzeiro, depois no Inter, enfim, agora no Corinthians. Mas a gente falou de atacante, meio-campista, faltou uma que a gente começou a falar, depois a gente cortou para saber se a Thaís aceitava a convocação ou não, que é Cristiane. Cristiane, a gente sabe que não é convocada, e não por conta do físico, porque o ano passado ela foi artilheira do Brasileiro, ela ganhou foi a mais premiada da Federação Paulista no Campeonato Paulista. E esse ano mantém os números lá em cima, mas a Cristiane tem uma questão muito maior, que eu acho que é com a CBF, também participou daquele comitê que depois foi dissolvido, enfim, ela sempre está ali. E mas não era um momento também de dar uma despedida que seja assim para a Cristiane, se a gente teve de formiga, se a gente vai ter da Marta na última Copa, Thaís? O futebol ainda tem, assim, acho que como em todas as empresas, né? A gente tem que ver o futebol também como uma empresa e muitas vezes o ser humano ele é uma peça, né? Uma peça infelizmente descartada. O que acontece com a Cristiane é muito triste para todos nós que vivemos o futebol, para nós que trabalhamos com ela, que conhecemos. Sei também da personalidade da Cristiane e de tudo. Muitas vezes ali, em alguns momentos, talvez alguma maturidade, mas sempre brigando pela modalidade, pelo futebol feminino, por todas nós. Então, a Cristiane sempre se expôs muito, né, em prol do futebol. Nunca pensou muito só nela, né? E tinha um jeito ali também no jogo, às vezes, de muita exigência com as companheiras, até porque ela tem um nível de exigência com ela mesma muito elevado, né? Então acho que isso são alguns pontos, mas sem dúvida, sabe? A Cristiane ela tinha que ser tratada como um dos nossos patrimônios, como é a Marta. Se a Marta tá tendo a oportunidade dela, mesmo não estando no, enfim, no momento mais maravilhoso da carreira dela, se a Formiga teve o momento dela, a Cristiane tinha que ter sido cuidada, sabe? Tinha que ter tido esse respeito e esse cuidado com ela, porque não só ela merece, como todos os torcedores, como o futebol feminino brasileiro merece. E assim, é isso, né? Se você está levando a Bárbara, a Cristiane com certeza faria uma diferença gigantesca ali em alguns momentos no campo, sabe? Estamos perdendo ali, talvez não queira tratar ela como titular, não queira levar ela, ok. Mas assim, em determinados momentos, você ter uma atleta ali dentro do campo, ela seria decisiva. Sabe, o que a Cristiane faz em bolas aéreas, enfim, ela é uma atleta bem completa, né? Não vou falar das qualidades dela, porque todos nós conhecemos. Então, é muito triste para todos nós, para todas as atletas e para todos, enfim, para todos que trabalham com o futebol feminino, né? A gente vê que uma atleta não vai tendo todas as qualidades que ela tem nesse momento, mantendo o alto desempenho, é triste, né? Para nós a gente fica muito triste, mas ela precisa entender o que ela representa para todos nós. Independente disso, ela é a cara do nosso futebol brasileiro hoje. Ela é sim uma pessoa que se expôs, que se coloca à frente para lutar pelo futebol feminino brasileiro. É uma das poucas que se coloca de fato ali, de peito aberto, para brigar por nós e por melhorias para o futebol feminino, o futebol de mulheres. Então ela merece entender o que ela significa para todas nós, entendeu? Ela é única e ela nunca pode duvidar disso em momento algum. Assim, tenho muito respeito, muito carinho. E sei que ela ainda vai fazer muito, mesmo depois que ela parar de jogar, ela ainda vai significar muito e vai ter muita representatividade fora dos campos também. Já levou gol da Cristiane? Porque você já jogou com ela, você já jogou contra Claro, ela. claro. Não sei nem te dizer quantos. Não, talvez não muitos, mas a primeira vez que eu joguei com a Cristiane foi no Juventus, em 2002, aquela competição que eles colocavam os atletas aonde eles queriam, que era tipo um draft também, e eu fui parar no Juventus, assim, digamos. E aí eu conheci a Cristiane, acho que ela tinha por volta de uns 13 anos, e ela já era diferenciada ali, né? Era uma menina toda molecona, assim, mas foi muito o trabalho da Magali ali, né? Enfim, a gente subia a ladeira com pedra nas costas com a Magali, literalmente, né? Não é mentira.
Enfim, e isso lapidou muito o perfil dela. E tomei muitos gols dela ali. A gente sempre teve uma disputa muito saudável, inclusive em treinamentos, né? De pênaltis, que a Cristiane sempre gosta de fazer umas graças, né? Eu falava pra ela que eu ia quebrar as pernas dela, que eu ia matar ela. Ela falava, a gente sempre brincou Coisa muito, leve, a gente hein? sempre teve muita. Porque assim, ela vinha e dava cavadinha, e não sei o quê. E aí você ia de um jeito, Ah, ela meu fazia de Deus. outro. Você ia daquele outro jeito, ela fazia daquele outro. Era um caos, um caos. Se no um contra um, acho que a pior atleta para você encontrar pode ser a Cristiane, viu? Demais. Mas A Magali, a eu acho gente que é tem outra anos aí de. que a gente também deveria falar mais dela, né? Quando a gente tiver oportunidade, o futebol, porque a escola Magali, todo mundo passou por lá, né? Inclusive a Andressa, que vai estar com a gente daqui a pouco na entrevista. Eu lembro que eu encontrei a Andressa numa festa de fim de ano, não é? Que tem lá da Magali, e daí Gláucia, né? Você olha, você figuras em tudo que tiver de principal nos times passaram por ela, né? Então ali, mas Não, é uma história boa goleiras, depois pra enfim, gente. a Vivi, que joga hoje no Grêmio, passou por ela, várias goleiras passaram por ela, a Aline Pellegrino passou por ela, enfim, a Érica, Ericota, enfim, Olha passou por ela, só. Tamires, enfim, ela é um celeiro que até hoje sustenta a seleção brasileira, entendeu? É Você falou da incrível. Érica. A Érica também, que tá aí voltando de lesão. Mas a Érica era um nome também para aparecer nessa lista, viu? Com carimbo Pia. Já tá assim, de repente, não sei como não tá. Tava ali acompanhando o jogo, mas enfim, não tá nessa lista. Bom, falando bastante de Brasil, para vocês, quem são as favoritas para a Copa do Mundo? A Camila falou do ranking das 8. Eu coloco muito a Inglaterra num primeiro degrau, numa primeira prateleira, e depois eu coloco um bloco. Eu não acho que tem Inglaterra, Alemanha por ser vice de uma Euro, até porque a gente foi e a gente já discutiu muito as condições, o chaveamento que fez a Alemanha chegar no vice da Euro, entendeu? E a Alemanha ela muda muito a chave, e eu acho que é isso que a gente vai entender na Copa do Mundo, em competições de mata-mata. Eu acho que a fase de grupos é uma coisa e depois a Alemanha entende diferente, né? Até porque o grupo dela é muito tranquilo. Mas eu coloco a Inglaterra como favorita e depois um blocão que vem aí Alemanha, vem Espanha, uma França, eu acho que muito balançada, não dá, mas já deu tempo de reorganizar. Eu acho que é muito recente, o novo técnico vem com muitos desfalques, enfim, e depois um segundo bloco com mais times ali. Tá tudo desenhado pra gente, né? Tá. Estão Mas eu pedindo pra também gente penso seguir. na. Eu acho que a principal equipe hoje no cenário mundial é a Inglaterra. Eu vejo os Estados Unidos, sim, os Estados Unidos passando por uma renovação também, né? Eu vejo os Estados Unidos ali em Inglaterra, para mim. E o resto também um blocão também. É difícil hoje a gente falar porque todos estão passando por algum momento complicado em alguma questão, né? Seja suas atletas ali protestando, ou troca de treinador, ou renovação, enfim. Eu também vejo dessa forma. Eu aposto muito ali em Inglaterra e Estados Unidos. Os demais todos É, são possíveis e alcançáveis aí. eu acho que muita coisa vai mudando também. Por exemplo, janeiro eu vinha de um jeito, agora eu já vejo de outro. Eu vi a Inglaterra não sozinha nessa prateleira mais alta que a Elaine colocou. Eu vi a Inglaterra ali junto com a Alemanha, talvez a França. Só que agora o negócio mudou de vez. Só falta a Inglaterra cair dessa prateleira de cima e ficar no pelotão de baixo junto com todo mundo. Aí vai ficar bom. Mas assim, eu tinha a Inglaterra ali em cima junto com a Alemanha, com a França. Hoje já não. Hoje eu penso que a Inglaterra e os Estados Unidos ficam mais acima, mas a Inglaterra mais sozinha mesmo. Só que os Estados Unidos é um time que eu acho um pouco mais traiçoeiro. Não que o momento seja tão incrível a ponto de se igualar a uma Inglaterra, não é isso. Claro, multicampeãs, enfim, tem uma bela história, mas acho que sim, Inglaterra um pouco mais sozinha, e depois vem aqui alguns times que a gente pode realmente ter um pouco mais de atenção. Acho que Estados Unidos é preocupante. A França se enfraqueceu muito com as lesões, então
A gente não sabe se elas vão conseguir passar por isso de uma forma positiva e até ter uma motivação a mais para irem bem, mas enfim. Eu acho que a Holanda a gente tem que ter um cuidado, o Canadá, a seleção que, enfim, né, campeã olímpica. Eu acho que a Espanha também pode surpreender de alguma forma, mas eu acho que é isso. Essas seleções do ranking aqui, as 10 primeiras, elas estão bem parecidinhas, né? Bem juntas, assim, referente ao que podem entregar, referente à história também. Não dá para duvidar muito da Suécia e vai que elas fazem uma grande Copa também, surpreendem muita gente. Então acho que é isso sim. Inglaterra um pouco mais à frente, sim. E o Brasil aqui dá para pegar todo mundo aqui e ganhar também. Não tem esse negócio não. Bora lá, dá pra fazer com todo mundo, inclusive a Inglaterra. Então, É, isso aí Só os Estados também. Unidos já que ainda é uma empatou. pedra, né? Só os Estados Unidos que é É, uma pedra pra gente. Pelo amor eu de acho Estados Unidos Deus. Essa é a perigoso. fina. Não, mas Né? os Estados Menos Unidos ele sempre é. cai mas bom. antes da gente. Ele vai cair antes da gente enfrentar. Alguém tira ele Ai, antes lá. Até porque Olha elas depende só. entraram também. grandona, né? Elas fizeram uma vinheta ali, para falar que elas estão indo para a Copa, que é bom elas ganharem, porque elas bancaram ali, que Ah, nossa. sim. Elas Elas jogaram lá contra pro o alto. mundo, não é isso? O slogan é Isso, tipo elas isso, jogaram no alto. elas contra o mundo. Pô, não, e É, quer assim, ser. cara, todo o trabalho que eles fazem, né? Você viu o anúncio das atletas, o presidente participando, a primeira-dama fazendo o anúncio ali das atletas, junto com vários artistas, personalidades do país. Então, é um país que mergulha na ideia delas, compra a ideia e apoia de uma forma incondicional, né? E eles tratam o futebol feminino como patrimônio. Então, é isso. A gente não pode negar que tudo isso é fruto de um respeito e de um trabalho e também das condições que elas conquistaram ali, né? Então é sempre um perigo. E daí é só a última alfinetada que a gente vai dar na Pia, porque quando ela tava lá, ela falava inglês, né? E no, em inglês nem é a língua dela, porque ela é sueca. Agora aqui ela só convoca em inglês também. Então eles impõem tanto respeito que ela tá respeitando até hoje, né? Pode começar a falar em português também, viu, Pia? A gente não se incomoda. Bom, mas a gente tá falando aqui há mó tempo. Pra gente fechar, vamos só bater. Não pode ser sincero, a gente vai torcer pra. E Camila, isso é muito pra você, viu? A gente vai Olha lá. torcer pro Brasil ser campeão, isso é muito fato. Mas até onde vocês acham que o Brasil chega? Eu acho que dá. Eu tava muito assim. A Alemanha ela vai me criando várias coisas. Eu achava que a gente podia chegar até as quartas. Mas hoje eu apostaria numa semi. Eu acho que o máximo mesmo é uma semi. Eu acho que dá para chegar. Olha, eu vou Eu tô falar pra apostando na vocês. semi. E tá em Lá quê? vem Camila. Apostando em quê? Não, vai, Camila, vai você, vai você. Não, ó. Sendo bem sincera, assim, é porque o pessoal fica falando que eu sou muito otimista e tal, mas eu não consigo olhar para todas essas seleções e achar que o Brasil tem aqui um problema muito grave que a gente não consegue passar por alguma delas. Para mim, num jogo concentrado, beirando a perfeição, eu digo a perfeição assim, referente ao que você trabalha, né, com a técnica, esse período de preparação. Se você tiver uma consideração muito alta, que conseguir colocar tudo em prática, eu acho que a gente consegue vencer qualquer uma delas aqui. Então aqui a gente já tem um ponto. Eu acho que Copa do Mundo, é como a própria Lani já falou, você também já falou, Thaís, é uma competição muito curta, são só 7 jogos, então tudo pode acontecer. A gente pode falar que o Brasil pode chegar na final, pode, mas pode cair nas oitavas também. Mas eu acredito, em termos de resultado, em termos de jogo dentro de campo, que a gente tem capacidade sim para chegar muito longe. Eu acho que a gente tem capacidade para chegar na final sim. Pode acontecer um absurdo, a gente pode chegar numa oitava de final, chutar 30 bolas no gol. A gente pode enfrentar uma Coreia do Sul, por exemplo, e ela chutar uma e fazer o gol? Pode. Mas referente ao que eu vejo aqui, do que a gente tem de peça, de jogadoras, de vontade, de clima, de tudo que tá acontecendo, eu acho que dá sim para chegar à semifinal, final, lutar por título sim. Vai, Não vou Thaís. tirar, não vou ser muito diferente de você não, Camila. Eu sou Ai, extremamente meu Deus. otimista. E assim, nós temos, como a gente disse, um ataque, um setor ofensivo muito potente. Também Então, isso acho. também inibe muito as equipes adversárias. Acaba prendendo muito mais do que prendia ali atrás, né? As equipes adversárias, porque num piscar de olhos, a menina pega a bola e vai em alta velocidade, coisa que a gente não fazia antes, né? Dava tempo da Boa. recomposição. Então, eu acredito muito e vejo o Brasil
O Brasil tem que jogar num nível excelente. Isso está claro. Se não jogar, não chega nem na semifinal. Mas Eu te assim, falei isso aí. exato. Vão ter minutos ali, vão ter. Essa primeira fase nos ajuda muito nessa preparação, né? De ter ali jogos mais simples e jogo também, um jogo mais difícil para preparar. E eu vejo muito o Brasil chegando até uma semifinal e às vezes até podendo ser campeão, mas não vou cravar isso, porque acho que a gente tem que respeitar um processo. E aí toda vez volta com aquela história de que, tá vendo, não ganha nada, ou não sei o quê, e não é. Tem que entender a realidade mundial e a realidade que a gente vive hoje, né? Mas eu vejo o Brasil, sim, com condições claras, e num nível competitivo bem parecido ali com todas essas grandes potências. Então, o Brasil hoje, para mim, figura aí facilmente entre as 4 primeiras equipes aí do mundo. Então tá aí, bom. Então eu e Thaís ficamos com E semi e a Camila comecemos já a deu o novena. título. Comecemos a novena. E a Camila já deu o título pro Brasil, mais ou menos assim. Final o Mas título. não é, tá. Então, mas eu acho que é isso. A gente, entre as 4, tem condições da gente estar, pelo que está acontecendo. Mas eu acho que é isso que a Camila falou. É o clima aqui, Camila, mas é o que acontece lá também. Só que acontece que eles Claro. mudaram a chave antes. Então, também tem esse respeito dos trabalhos que eles vêm fazendo. E não é duvidar da seleção brasileira. É entender que trabalharam em outros países com uma estrutura, com tudo muito antes da gente. E talvez fique mais maduro o título para eles e não para nós agora. Mas quem sabe, daqui 4 Sim. anos, vamos trazer essa Copa pro Brasil e daí, quem sabe ganhar aqui, acho que vai ter até um gosto diferente, né? Vai ser melhor. Bom, gente, no próximo, a gente depois vai conversar aqui já na sequência com a Andressa Alves, mas queria agradecer, Thaís Picarte, tá ali, ó, em Minas, curtindo, eu vou cobrar queijo, eu vou cobrar pimenta, eu vou cobrar tudo, cachaçinha, tudo que... Quando a mulher pisar em São Paulo, eu já tô lá com a minha malinha para pegar as Aqueles coisas com queijão ela. grande, aquelas rodelonas de queijo assim, 2 quilos e tal. Olha lá, eu tava pedindo sem recomendação. A Camila já faz as encomendas mais precisas. Mas, Thaís, obrigada, viu, por você estar aqui e participar, sempre muito parceira. Então, meninas, parabéns aí por mais um projeto, né? Vocês são sensacionais, uma dupla dinâmica aí. A gente tem que pensar em, ao invés de Batman e Robin, pensar aí numa dupla dinâmica de super-heroínas aí que estão sempre cuidando do nosso futebol feminino, do futebol de mulheres, dando a visibilidade que ele merece, trazendo aí sempre o que há de melhor, né? Pessoas que realmente fazem a diferença e que trabalham pelo nosso futebol e sempre com uma visão muito certeira, né, sobre todo o cenário, né, com muito conhecimento. Parabéns aí. E além de tudo, 2 grandes narradoras, né? Para mim é um prazer sempre que possível bater aí um papo com vocês, falar sobre o futebol feminino. Só tenho a agradecer. Fiquei emocionada. Ela Obrigada. vai cortar essa parte e guardar. Então vamos lá, vamos só bater a claquete aqui e passar para a Andressa Alves, que ela tá chegando direto da Austrália e Nova Zelândia, porque a Copa do Mundo tá chegando. Vamos lá, pá! Vamos lá, então agora é o nosso momento no Footcast de entrevistar uma das jogadoras da seleção brasileira que vão representar o Brasil agora no Mundial da Nova Zelândia e Austrália. Tá chegando, ó. A bola já tá aqui do lado e a gente vai conversar um pouquinho com Andressa Alves. Andressa, seja muito bem-vinda. Primeiro, obrigado por atender a gente. Você já está aí na Austrália, já está se preparando. Eu já dou o seja bem-vinda perguntando como tá aí, como tá o clima, essa preparação para a Copa do Mundo. Prazer é todo meu, tá? O clima tá ótimo. A gente tem um grande grupo, né? E a gente tá num excelente hotel, numa excelente estrutura para se preparar. Então a gente quer logo que chegue o jogo, mas ainda tem uns dias aí para treinar. Andressa, a gente acho que acompanhou muito a sua trajetória, né? E marca aquele gol na finalíssima. Eu falei, ali não tem discussão. A Andressa cravou a vaga ali, mas você já era um dos nomes
vistos. Para você, como foi a convocação? A gente viu nas suas redes sociais você emocionadíssima, você com a Fran, com a sua esposa vibrando, depois você ligando para sua família. Como que foi esse momento? Você tinha uma expectativa? Já tinham te ligado? Você já estava preparada? Como foi? Como você falou, a Finalíssima ajudou bastante, mas eu acho que não só a Finalíssima, mas a minha temporada com a Roma. Eu fiquei um pouco sem vir para a seleção, acho que 1 ano aí nesse ciclo, mas eu continuei fazendo meu trabalho bem feito na Roma, esperando a oportunidade, e a Finalíssima ajudou, porque é um grande jogo, né? Era uma final, era contra uma excelente equipe que é a Inglaterra, então fazer o gol foi importante. E não sabia da convocação, a Pia não falou para ninguém, né? Era um segredo ali que ninguém sabia. Não deixou nenhuma dicasinha para aliviar o coração. E eu estava muito tensa, eu estava muito nervosa, porque você não saber se você vai para uma Copa do Mundo te deixa assim. Então, quando eu escutei meu nome ali, foi uma sensação de trabalho cumprido, de alívio, porque eu me dediquei muito a temporada toda para vir para a Copa, porque eu sei que eu posso ajudar muito a seleção de várias formas. Então ali foi meio que desabafar tudo e tirar aquele peso das costas, depois ligar para meus pais, eles chorando também, bastante orgulhosos, então foi muito bom. Demais, Andressa. A gente estava observando aqui alguns números seus na temporada e dava para perceber, enquanto você jogava essa última temporada pela Roma, que tinha assim um objetivo a ser alcançado ali, né? Apesar de parecer que estava um pouco mais distante essa convocação para a seleção brasileira, dava para perceber que você continuava trabalhando muito forte para que isso acontecesse. Então, muita gente que acompanhou aquele momento ali em março, abril, finalíssima, pode ter pensado que isso surgiu assim do nada, mas você trabalhou muito forte, né, nessa temporada durante a Roma para conseguir essa vaga. A gente conseguiu perceber isso. Como é que vai ser essa mudança agora de Roma, da Itália para os Estados Unidos? Você já está pensando nisso ou vai deixar para pensar um pouquinho mais para frente? Não, lógico que eu pensei, né, é uma mudança muito grande na Roma. Eu já tinha uma estabilidade, né, 4 anos na Itália, então ali eu já sabia que era titular do time, já sabia que era peça fundamental para a equipe. Então veio essa oportunidade do Houston, fiquei muito feliz pela proposta, pela ligação deles, do interesse sobre mim, né, sobre o meu futebol. E é uma liga que eu sempre quis jogar e achei que não daria mais certo. E aí surgiu a Ah, oportunidade, eu estou muito feliz. É um grande clube, uma grande cidade, então eu espero fazer uma grande competição com eles e fazer história em mais um clube aí que todos que eu passei eu deixei o meu nomezinho lá. Aliás, teve uma super despedida ali, redes sociais da Roma se despedindo. A Andressa, para quem não acompanha, jogou a Série A, a Roma foi campeã do campeonato italiano feminino e a Andressa figurava nas seleções das rodadas quase sempre, estava presente, que eles fazem a seleção das melhores jogadoras dos times da Série A da rodada. E agora ela vai para os Estados Unidos jogar a Liga de lá, deixou todo mundo na expectativa se vem para o Brasil, se não vai, não contou para ninguém. Olha que a gente tentou tirar de todos os lados e deixou para revelar só no fim. Andressa, mas tendo essa história aí, então, pós-Copa do Mundo, você começa a pensar no novo país. Vamos falar um pouquinho daí, Austrália, Nova Zelândia. Eu acho que pela primeira vez na história da seleção feminina, vocês estão passando por um processo muito diferente, que é chegar muito antes, ter uma preparação para trabalhar esse jet lag, para quando chegar a competição estarem preparadas. Então, teve uma viagem adiantada, vocês têm uma base aí, depois vão viajar Sim. para Brisbane. Enfim, me fala dessa estrutura, porque não é a sua primeira passagem na seleção e eu acho que chegou um momento que a seleção está mais robusta em relação a oferecer estrutura para o futebol feminino. Eu acho que é a primeira vez que a gente tem tudo isso, né? A gente brigou por tantos anos aí para a gente ter uma estrutura. Então eles estão fazendo a preparação da mesma forma que fez com a masculina, né? A masculina foi para Turim, na Itália, se preparou lá para depois ir para a Copa e é o que a gente está fazendo aqui. E chegar um pouco antes também ajuda para se adaptar. A gente ainda está um pouco confusa com a mudança de horário, né? São 13 horas, então é difícil se adaptar. Às vezes a gente acorda muito cedo, chega na hora do treino, tá ali um pouco sonolenta, mas a gente está se ajustando para chegar bem e estar bem preparada para a estreia. E eu acho que a CBF está fazendo de tudo para que a gente chegue bem, isso é importante, e que não seja só nessa Copa, seja nas próximas Copas e continue com esse apoio, porque a gente merece, a gente veste a camisa da seleção e a gente tem que ter o melhor, né? demais.
Eu queria muito saber, Andressa, já que você comentou, né, sobre a estreia e vamos falar um pouco sobre as adversárias do Brasil. Vocês já estão pensando sobre isso, em diferenciar cada partida já nesse momento, ou ainda estão se preparando mais para esse início, para se adaptar à Austrália, Nova Zelândia? Mas vocês já pensam em algo específico referente a Panamá, a França, a Jamaica, ou ainda está muito cedo? Vocês já estão conversando sobre isso? A gente está conversando, mas por enquanto a gente não teve a reunião do Panamá, acho que a gente vai ter nos próximos dias. A gente estava mais fazendo reuniões sobre os nossos treinos, né? O que pode melhorar, Uhum. o que cada um pode melhorar individualmente. Mas a gente sabe que a estreia é sempre difícil. Já joguei 2 Copas e não penso que vai ser fácil jogar contra o Panamá. Pelo contrário, eu acho que todas as seleções têm alguma coisa em disputa. Quando você entra numa Copa do Mundo, todo mundo joga por alguma coisa. Então, a gente tem que se preparar bem e estrear bem para o segundo jogo contra a França, que é o jogo que todo mundo espera. A gente está muito bem. É isso, a gente tem aí a tabela. O Brasil encara o Panamá na primeira rodada, depois o jogo com a França, que todo mundo espera que seja o jogo aí para definir quem vai ser o primeiro e segundo colocado do grupo, e depois pega a Jamaica, muito pensando, provavelmente, no que a gente faz expectativa, em saldo de gols, em pontuação, já para se preparar para ver quem fica em primeiro e segundo. Andressa, a gente teve o jogo da Alemanha com a Zâmbia, e a Zâmbia, Eu ó, acompanhei. cresceu para. Inclusive, você estava narrando. É, foi. Você acompanha E tudo, a cara. Zâmbia cresceu ali para cima da Alemanha, a Alemanha jogando em casa na despedida, e a gente acompanhava as mensagens no Twitter, o pessoal, agora dá, hein? Sentimos que dá, porque vocês fizeram ótimos amistosos, tem a finalíssima, que subiu a expectativa lá em cima, a gente conhece esse grupo, tem jogadoras experientes, tem jogadoras novas, a Pia já tem um ciclo aí, né, que longo, não foi diferente do que a gente via, de ter uma preparação, ela teve uma estrutura para Sim. isso. E você, então, já que você acompanhou a Alemanha, dá? É o que eu estava até conversando aqui com as meninas, outras coisas, né? O amistoso ele engana bastante, viu? Vou falar para você que nos É. outros anos de Copa do Mundo aí teve seleção que no amistoso ali deu uma enganada, quando chegou a Copa do Mundo foi totalmente diferente. Então, fico feliz pela Zâmbia, por futebol feminino é importante essa vitória. Acredito que elas sejam muito felizes, as meninas, porque é importante jogar contra uma Alemanha, não é fácil. Mas Copa do Mundo é Copa do Mundo, não se pode comparar amistoso com Copa do Mundo. E a gente sabe que a Alemanha muda a chavinha assim muito rápido, assim como os Estados Unidos. Então, vamos colocar os pés no chão, vamos pensar só no Brasil e deixa aí o resto se matar. Demais, demais. Olha, realmente a Alemanha tá deixando um pouco a desejar nesses últimos amistosos, mas eu tô contigo nessa, né? A Copa do Mundo é diferente, os amistosos podem estar enganando um pouquinho mais, mas estão deixando a gente sonhar, isso é bom. Andressa, eu queria muito saber referente a posicionamento dentro de campo também. Como é que você vai se colocar para ajudar o Brasil nessa Copa do Mundo? Se você vai ter uma posição mais definida, se tem alguma posição que deixa você mais à vontade dentro de campo, se vai ser mais no meio, mais para frente, como que você se sente, como que pode ser sua função na Copa do Mundo para ajudar o Brasil? Eu acho que vai depender muito do que a Pia vai pensar em cada jogo, né? Com a Pia eu já joguei de volante, já joguei de atacante aberta. Agora eu venho jogando mais de centroavante ali, de dupla, né? Tanto que na finalíssima eu joguei lá na frente. E depois, quando entrou a Gabi Nunes, eu joguei pela esquerda, mais aberta. Então, acho que vai depender muito da tática de cada jogo. Eu estou disponível para jogar em qualquer parte do campo. Tem alguma posição que te agrada mais, que você se sente mais confortável? Eu acho que mais como eu jogava na Roma, né? De camisa 10 ali, chegando mais próximo do gol, como uma falsa camisa 9, né? Uma segunda atacante, que eu fiz muitos gols essa temporada dessa forma. E eu acho que eu posso ajudar a seleção nessa função, porque eu acredito que nessa função são poucas jogadoras que têm, e eu acho que esse papel eu desempenho muito bem. Legal, isso é importante. Eu estava observando aqui a lista das convocadas e passando pelas idades, Andressa, e a gente tem uma mistura muito boa, né? Assim, a gente tem jogadoras Sim. muito jovens, jogadoras um pouco mais experientes. Vocês que são um pouco mais experientes, vocês passam essa confiança para as meninas mais novas? Como que é esse clima entre vocês, com as jogadoras que ainda estão começando com a camisa da seleção brasileira? Acho que é um clima muito saudável, né? A gente tem uma experiência de jogar a Copa do Mundo, tem muitas meninas que vai ser a primeira Copa do Mundo. E é diferente, porque eu lembro em 2015, quando foi minha primeira, e eu sempre colava ali na Cris e na Marta,
para ter aquele suporte, porque é diferente. A Copa do Mundo é um sentimento muito louco. Você representar a camisa do Brasil, o mundo todo está assistindo, o Brasil todo. Então a gente tenta passar essa tranquilidade, calma. Durante os jogos também, às vezes as coisas não vai sair tão bem, mas que você continue tentando, porque uma hora vai dar certo. Então acho importante também ter experiência com a juventude. Tá, Andressa, a gente já está quase fechando aqui, porque a Andressa, a gente falou, está na Austrália, está no hotel, está se preparando e a gente não quer ter nenhum fio de cabelo de qualquer coisa para interferir nisso. Então, eu acho que a Camila falou aí da preparação, você tem mais experiência, né? Já vai para sua terceira Copa do Mundo, você está jogando também com a Sim, Marta, com a Rainha, deve ser a última Copa do Mundo. Eu acho que esse ciclo da seleção, que é de vocês, merece muito um título, porque vocês já bateram na trave algumas vezes, mas enfim, construíram uma história que de fato fez a base ali para o futebol feminino. Então, queria saber de você expectativas reais aí desse grupo. Dá para buscar o título da Copa do Mundo desse ano? eu vou falar o sentimento não só meu, mas de todas as meninas, né? Eu acho que é a primeira vez que o Brasil chega assim para brigar mesmo, para estar numa final, para ter um pouco de favoritismo. Então, a gente quer muito vencer pela Marta também, pela história dela, né? Por tudo que ela é pra gente, por tudo que foi na Olimpíada com a Fu também. A gente queria ter vencido, mas não aconteceu com a Cris. Então, eu tô com a Marta aqui há bastante tempo, a Debinha também, é o mesmo ciclo, eu, Debinha, Bia Zanerato, Rafa. Então, acho que a gente merece também esse título e a gente vai buscar. A gente não sabe como que vai ser o final, mas o que depender da gente, a gente vai dar tudo, de tudo, para a gente poder conseguir a nossa primeira estrela. Camilinha, tem a última pergunta aí para a Andressa, porque depois eu quero que ela feche com um recado para a torcida brasileira, porque, ó, Andressa, nós vamos fazer um barulho, vamos fazer todo mundo acordar de manhã. Já peguei aqui se o clima tá bom ou não, que eu também vou lá ficar pertinho da seleção. Mas, enfim, vamos lá, Camila. Não, acho que é só desejar realmente uma boa Copa do Mundo. É muito legal poder te ouvir. Agradecer também por você ter falado um pouquinho com a gente. Daqui, a expectativa é muito alta. Eu tenho certeza que o Brasil vai fazer uma grande Copa do Mundo. Obrigada, Andressa. Desejo a vocês aí todo sucesso nessa jornada, que seja realmente uma grande Copa do Mundo. Eu tenho certeza que estamos muito próximos aí da nossa primeira estrelinha. Obrigada. Eu que agradeço. Eu queria que você fechasse mandando um recado para o torcedor brasileiro que vai acordar, que vai acompanhar, que vai torcer. Mas eu vi aí, a seleção também está fazendo uma cobertura que eu acho bem diferente, que a gente não via antes, que é de bastidores, de treino. Vocês têm Sim. uma roupa agora também, aquela social, que eu achei o máximo, que é digna de uma seleção também. Mas eu vi que rolou uma resenha, uma cantoria. Até quem eu achava que era tímida estava ali, estava cantando e tudo mais. Antes dessa mensagem para o torcedor, porque você, eu sei que é da resenha. Como que funciona aí as novinhas? Quem que é desse grupo que agita de veterana e de novinha? O clima tá muito bom, né? Como você falou, até quem você achava que não ia entrar na brincadeira entrou, então tá bem saudável. Todo dia é uma alegria diferente. E o pessoal da resenha é Geise, é Ari, é Caroline, eu, a Marta também brinca muito, a Antônia. Então é um grupo bem diversificado que a gente gosta bastante de brincar. E a hora que é para trabalhar, a gente trabalha sério também, mas não pode perder a nossa alegria, o nosso jeito de ser brasileiro, né? Que a gente é feliz. Por mais que às vezes as coisas não estejam tão bem, a gente está sempre com um sorriso no rosto. Então é isso, Andressa, obrigada. Vai descansar, porque aí já é outro horário. E para fechar, além de agradecer, manda aquele recado para a torcida brasileira. Torcedor brasileiro, acorda cedo para assistir a gente. A gente precisa muito do carinho de vocês. Vamos jogar por cada um de vocês, pela nossa família, nossos amigos. Então, acordem cedo e vai Brasil. É isso. Obrigada, viu, Andressa? Obrigada, Andressa. Obrigada. Valeu. Então é isso, hein, Camila? A gente falou com a Thaís Picard, a gente falou com a Andressa Alves, direto da Austrália, e agora a gente está aqui para encerrar esse programa especial da Copa do Mundo Feminina 2023, Nova Zelândia e Austrália. Tô indo para lá também daqui uns dias para acompanhar de perto e trazer detalhes para você aqui no Flash Score. E a Camila vai ficar cuidando da retaguarda também, trazendo muito conteúdo do futebol feminino. Camila, valeu a parceria de hoje.
Obrigada, Elaine. Uma honra estar aqui com você, com a Thaís, com a Andressa. E que episódio especial, né? Saber que temos um episódio todo dedicado para a nossa Copa do Mundo que está chegando e realmente foi muito bacana. Uma honra estar aqui e que venham muitos outros assim também. Que a gente tenha uma boa Copa do Mundo na Austrália, na Nova Zelândia. Boa viagem para você. Então é isso, vou pegar a bola, vou embora. Aqui, ó. Já que eu vou colocar lá no centro do gramado e ir embora. E você não se esqueça, continue acompanhando o Footcast. Toda semana um episódio novo, novas entrevistas. É um novo produto para você. Footcast, o podcast Flash Score.